Então, para a aula não ficar enfadonha, eu só ficar fazendo exercício, mais enfadonho do que já é, né? O cara ensinar física é uma coisa que nem sempre é a coisa mais animada do mundo. Mas, cara, tem fenômeno que não importa quantas vezes eu vá comentar, sempre me emociona comentar o fenômeno. Olha só, meu querido, fenômenos ondulatórios. Fenômenos ondulatórios. Já vimos vários fenômenos ondulatórios. Absorção, quando a onda é absorvida à medida que se propaga. Reflexão. Professor, você tem uma pergunta agora. A questão da colocar o peso, ele tem que sempre ficar no meio da barra. Se a barra for homogênea. E se ela não for homogênea, tem que me dizer onde é que está o peso da barra. Ah, sabendo que a barra não é homogênea e o seu centro de gravidade está a tantos centímetros do apoio tal, isso é comum acontecer também. Mas na maioria dos casos a barra é homogênea e o peso é bem no meio dela. Perfeito, colocação. Isso aí. Então, galerinha, só aproveitando para fazer uma revisãozinha das últimas aulas. Absorção, reflexão, a onda atinge o obstáculo, retorna ao meio de origem. Se for onda em corda, extremidade fixa, reflexão com inversão de fase. Extremidade móvel, reflexão sem inversão de fase. Se fosse reflexão da luz, né, o raio incidente ou raio refletido e a reta normal são coplanares. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Refração é o desvio que uma onda sofre ao mudar de meio de propagação. O raio incidente ou raio refratário e a reta normal são coplanares. A razão entre os índices de refração do meio de entrada e do meio de saída é igual à razão entre o seno do ângulo de refração e o seno do ângulo de incidência. Lei de Snell-Descartes, que também pode ficar muito mais poderosa, né? VB sobre VA, que é igual a lambda B sobre lambda A. Não custa lembrar também que a frequência de uma onda nunca muda. Eu posso mudar a frequência da onda gerada, mas uma onda que já foi gerada, a frequência dela é sempre igual antes e depois de qualquer fenômeno. Nós vimos a interferência. Crista com crista dá uma crista maior ainda, vale com vale dá um vale mais profundo ainda, interferência construtiva. Basta somar as amplitudes. Agora, quando uma crista se encontra com vale, interferência destrutiva e a amplitude resultante é a diferença das amplitudes. Concordam? Interferência, difração. Cheguei a comentar difração. Capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo. Quando eu falo contigo e boto a minha mão na frente da minha boca, se tu escuta, além da reflexão, né, a onda bate na minha mão, bate na parede e vai para ti, nós também temos que concordar que a onda deve estar contornando parte do obstáculo. É a difração. Comentei com vocês as manchinhas no olho. Quando tu olha para a parede branca e mexe os olhos, tu deve ver que tem umas manchinhas que se mexem junto com o teu olho. São manchinhas muito tênues, que não atrapalham a tua visão. Certo? Essas manchinhas é a difração da luz ocorrendo no teu olho. Tem irregularidades no teu humor vítreo, irregularidades moleculares, nanométricas. Como a luz tem comprimento de onda nanométrico, quando a luz vai passar por essas irregularidades, surgem essas pequenas irregularidades na visão. Certo? Então é a difração da luz. Tu vê, né? Se a sala está escura e eu abro a porta, quando a luz entra na porta, eu não vejo ela difratando, né? Contornando. Porque o obstáculo que é a porta é um obstáculo muito grande para a luz. A luz tem lambda, comprimento de onda nanométrico, da ordem de 500 nanômetros. E a porta, 80 centímetros de largura, é um obstáculo muito grande. Porém, quando os obstáculos são nanométricos para a luz, a gente pode perceber ela difratando. Foi justamente a difração e a interferência que fizeram com que a experiência de Young desse aquele resultado. A gente pegou uma fonte de luz monocromática e polarizada e fez essa luz passar por duas frestas. Quando a luz passou pelas frestas, quando a luz atingiu a fresta, cada fresta funcionou como uma fonte de onda. Como uma fonte de onda em fase. Quando essa luz, então, oriunda da fenda 1 e da fenda 2, interferiu uma com a outra, a gente percebeu que bem no meio entre as fendas surgiu uma franja luminosa forte. Acima e abaixo dessa franja forte surgiu uma franja um pouco mais fraca de luz. E acima e abaixo dessa uma franjinha
ainda um pouco mais fraca de luz. E não era esperado, né? Era esperado que a gente visse apenas 2 marcas de luz na parede, já que eu só tenho 2 frestas. E surgiu uma franja luminosa. Esse é o resultado da interferência da luz. A experiência de Young nos mostrou que a luz tem caráter ondulatório. Mas não se esqueçam que a difração também gerou isso. O fato de a luz ter contornado as frestas, se espalhado após ter passado pelas frestas, foi fundamental para o fenômeno ocorrer também. Falei para vocês do princípio de Huygens? Escrevi? Sim ou não? Sim. Obrigado. Huygens. Princípio de Huygens, que é a explicação para a difração. Cada frente de onda funciona como uma fonte de novas ondas. É a explicação para a difração. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu falei de ondas, né? Revisamos legal. Na parte de polarização, né? Comentei também, né, que polarizar uma onda é obrigar que ela vibre em apenas uma direção. É isso aí. Não sei se eu comentei bastante coisa ainda sobre polarização. Dá pra gente incrementar algo mais ainda sobre polarização. Eu quero poder falar um pouco mais sobre polarização. Mas o que eu havia prometido para hoje, que é novo mesmo, que é inteiramente novo teoricamente, é a ressonância. Cara, isso aqui beira o inacreditável. Fenômenos bizarros que já ocorreram, que está relacionado à ressonância. Prédios. Que prédios tu acha que são mais sensíveis a terremotos? Prédios grandes ou prédios pequenos? É o natural, prédios grandes, por serem mais altos, por terem mais massa, via de regra, são mais sensíveis a terremotos. Quanto maior a estrutura que tu fazer, mais ela pode se fragilizar com um tremor de terra. Porém, em uma cidade, se percebeu que após um tremor de terra razoável, os prédios pequenos estavam destruídos e os prédios grandes sobreviveram. Será que foi uma coincidência? Então tu vê, né? Às vezes o nosso bom senso falha quando a gente vai analisar uma coisa desse tipo. Numa cidade, não lembro o nome da cidade, ocorreu um terremoto. Ao analisar os estragos, foi nítido que os prédios grandes sobreviveram e os pequenos foram arrasados. Por quê? Outro ponto, fazendeiros norte-americanos vendiam seus aviões já usados para fazendeiros brasileiros. O fazendeiro precisa, né, às vezes, de um aviãozinho para poder passar um tempo com a família na selva de pedra e poder ver o boi engordar na fazenda, antes que o boi só engorda com o olho do dono. E aí então tu compra um aviãozinho de segunda mão, já que tu, né, não tem bala na agulha para comprar um avião novo, e de repente estás voltando ou indo para a fazenda, pode ser até com a família, e de repente o avião se desmancha no ar. Mais um fazendeiro morto no Brasil. Alguns morreram antes da Agência Nacional da Aviação ver que tinha um problema com aquele modelo de avião, que estava caindo por ressonância. A ressonância estava derrubando os aviões. Terceiro exemplo bizarro de ressonância. Sujeito cético, cientista, trabalhando no laboratório. Rato de laboratório. Como eu gosto de trabalhar no laboratório. Passava mais tempo no laboratório do que com a família em casa. Vou reformar o laboratório. Reformou o laboratório e depois da reforma do laboratório começou a sentir presenças, espíritos. Principalmente quando ele estava sozinho à noite no laboratório. Espíritos malignos, meu Deus do céu, o que é isso? Espíritos estavam perturbando o cético. Como podem? Espíritos geralmente só perturbam as pessoas crédulas, não perturbam os céticos. Por que um cético estava sendo perturbado por espíritos? A ressonância explica. Ressonância. Uma pessoa pode ter visões, a pessoa pode ver e sentir presenças devido à ressonância. Vou te explicar. Para explicar a ressonância, a pessoa, para ela entender, ela tem que ter brincado de balanço alguma vez na vida. A pessoa que nunca empurrou alguém no balanço vai ter dificuldade em entender a ressonância. Porque se tu tá com teu irmãozinho mais novo empurrando ele no balanço, para que ele vá cada vez mais longe, tu tem que empurrar o balanço no ritmo certo. Tu concorda comigo? Porque se tu não empurrar o balanço no ritmo certo, tu acaba atrapalhando o balançar. Concorda comigo? Para que o balanço vá cada vez mais alto, a força que empurra o balanço tem que estar na mesma frequência do balançar. Concorda comigo? Balança uma vez, vai. Vai repetir. Vai.
precisa ser igual, pode ser múltipla, né? O balanço pode estar sacudindo com 2 Hz, 2 oscilações por segundo, e eu posso empurrar com 1 Hz só. Ou seja, o balanço vem, eu empurro, aí ele vem, vai, vem, eu empurro. Se eu empurrar na hora certa, mesmo que eu não empurre todas as vezes, posso fazer balançar mais alto também, né? O que eu não posso é fechar o olho, ficar no WhatsApp e aí ficar empurrando o guri no balanço de qualquer maneira. Ele vai ficar chateado. Ele não vai ver o balanço tão gostoso, não vai balançar tão alto. Tudo bem para vocês? Nós podemos dizer que o balanço entrou em ressonância com a força que empurrava ele. Quando o balanço entra em ressonância com a força, o balanço fica cada vez mais alto. Se a força não entra em ressonância com o balanço, pode até atrapalhar o balançar, pode até parar o balanço. Concorda comigo? É isso que é entrar em ressonância, cara. O mundo vibra. Tudo vibra. Tudo. Mesmo as cadeiras, sejam as que estão ocupadas ou as desocupadas, elas estão vibrando. O prédio está vibrando. Essa parede aqui está vibrando. Tu não pode perceber essa vibração. Mas se tu botar um sismógrafo aqui na sala de aula, tu vai perceber, tu vai medir a frequência com que o prédio vibra. O prédio vibra em torno de 3 oscilações por segundo. 3 Hz. Se nós pudéssemos escutar, seria um barulho desagradável, altamente grave. As coisas estão vibrando. Cada objeto dessa sala, cada celular, cada caneta, cada apostila tem a sua frequência de vibração. Nós não percebemos essas vibrações. Se eu pegar uma caixa de som, encostar ela no canto da sala e começar a jogar frequências cada vez maiores, e observar os objetos, eu vou perceber que alguns deles vão começar a vibrar aparentemente do além. Do nada aquela garrafinha vai começar, aí depois ela para de vibrar. Aí do nada umas cadeiras vão começar a vibrar, e vão parar depois quando a frequência não for mais adequada. E depois o teu próprio corpo pode sentir ele vibrando. Meu Deus, que estranho, que vibração esquisita é essa? Tu vê, né, cara, quando tem uma fonte sonora gerando frequências diferentes no ambiente, quando essa não voa, quando essa frequência coincide com a vibração natural do corpo, o corpo, assim como um balanço empurrado no ritmo certo, começa a vibrar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e pode fazer o avião se desmanchar no ar, pode fazer um prédio grande se desmanchar, ou um prédio pequeno, a ponte cair, etc. e tal. As moléculas da água vibrarem e fazer a comida esquentar. Micro-ondas funciona por ressonância, certo? E no caso mais bizarro, que eu só acredito porque eu vi na Scientific American, que é uma revista, né, renomada na ciência. O cético que estava lá no laboratório após a reforma começou a ver espíritos. Ele, como é cético, não acreditava no mundo espiritual, né, nas coisas que não são provadas cientificamente pelo método científico e por outros métodos. Ele simplesmente falava, estou ficando louco. Ele foi no psiquiatra, o psiquiatra falou, tá normal, cara, tá perfeito. Analisou o cérebro, a ressonância magnética, o escambau. Não, tá zerado. Foi no psicólogo e nada. E ele continuava indo para o laboratório e continuava vendo presença, sentindo pessoas que não estavam no laboratório, vendo vultos. E um dia, nesse momento de mal-estar desse que ele estava sentindo estranho, uma espada decorativa presa na parede do laboratório começou a vibrar. E ele, que alívio. Pegou um frequencímetro, mediu a frequência de vibração da espada. Com a frequência de vibração da espada, ele foi medir qual o equipamento estava gerando aquela oscilação. Ele percebeu que era o exaustor que ele tinha instalado depois da reforma do laboratório. O exaustor estava gerando um infrassom, uma frequência abaixo da frequência audível, que estava fazendo a espada saculejar. Ele pensou, só pode ser isso. Voltou ao neurologista, mandou fazer ressonância magnética de todas as partes gelatinosas do cérebro, amígdala, hipotálamo, córtex visual, e adivinha? Uma das partes gelatinosas do cérebro dele tinha a frequência natural de vibração exatamente igual à frequência que o exaustor estava usando. Por isso, só ele alucinava. Os outros caras do laboratório não alucinavam. Trocou o exaustor de lugar, os espíritos foram embora. Tu acredita que teu cérebro é gelatinoso, ele pode sacudir com uma vibração mecânica externa, e esse sacudir pode fazer ele ter um curto e fazer tu ver coisas que não existem? Tu vê, né, cara, se o cara não fosse cético, ele ia pra missa, se benzer e pronto. É isso, eu quero te dizer, não estou te falando para não ir na missa, estou te falando que às vezes tu tem que distinguir fenômenos divinos de fenômenos terrenos, certo? Muito obrigado pela atenção, pela paciência, duvidem de tudo e de todos, é muito mais seguro. Valeu, galerinha!